o Corinthians do primeiro turno, esse escalado por você, merece, com o Romero tão criticado, ou com um reserva arrebentando ser mantido de qualquer jeito, só porque pelo que fez no primeiro turno? Fica a pergunta, não está na hora do Carille pensar em mudar? E eu me refiro exatamente a essa peça, Romero por Cleison? Eu acho que está na hora dele pensar em mudar, mas eu acho que hoje não era justo mudar. Porque o Cleison foi bem, entrando no segundo tempo na quarta-feira, na quinta-feira, e o Romero não estava, porque ele estava na seleção do Paraguai na terça. Então eu acho que assim, por uma questão de justiça, como o Romero voltou e o Cleison não começou o jogo, o Cleison ainda não mostrou que ele é o titular, começando e indo bem do início ao final. Tem diferença. A história mostra, né? Tupanzinho, Juninho, agora Romarinho, agora é o Cleison. Zinho, Adãozinho. Qual que é a diferença? Por que o cara vem fazendo gols, pedindo passagem, e ele tem que ser fadado ao talismã, ao reserva de luxo, o reserva que... não sei o caso dele especificamente, porque ele está também começando uma história no Corinthians, né? Acredito que ele continuar entrando, fazendo gols, decidindo partidas, ele vai ter a chance de titular. Esses jogadores citados, eles tiveram chance, né? O próprio Euler, né? Ele teve uma fase muito boa no Vasco aqui. Mas em outras equipes ele sempre entrava mais no segundo tempo. Era um jogador que decidia mais no segundo tempo. Quando tinha chance, esses jogadores fossem citados o jogo todo, ou ter uma sequência nas equipes, eles não se mantinham como titular. Não sei o caso do Cleison. Ele está pedindo passagem, está entrando bem, está buscando o espaço dele. Ofensivamente eu acho que ele é melhor do que o Romero. Taticamente o Romero é melhor, né? Acrescenta nessa parte tática que o Carille gosta muito. De repente está levando essa vantagem. Mas é normal, se o Corinthians continuar caindo de produção e o Cleison entra e corresponde, ele vai ter a chance como titular. O que é mais simples? Você trabalhar um jogador que tecnicamente é bom e discipliná-lo taticamente, ou você pegar, entendeu? Ou o contrário? Dúvida. Não, boa essa tua colocação. A pergunta é ótima. É ótima. Você não faz isso amanhã de manhã. Não, mas nem ele tá jogando bem o Cleison de ontem pela manhã. Ele tá decidindo um jogo grande. Eu concordo com o Villani. Assim, eu acho que assim, é melhor você pegar um cara que é muito bom tecnicamente e você colocar nele uma função tática, ensinar ele a parte tática, do que um cara que é tático e aí você não ensinar ele agora a driblar, a usar um talento que ele não tem, um dom que ele não tem. Não, o que eu estou dizendo eu entendi a sua colocação. O que eu estou dizendo só é que você não vai pegar, não vai conseguir por justiça, como você falou, é verdade. Pô, o cara que estava na seleção vai voltar e vai ficar no banco? O que eu estou dizendo é outra coisa. O que eu estou dizendo é o seguinte, que você não vai fazer o Cleison ser, nos próximos 2 jogos, tão disciplinado taticamente quanto o Romero é nos últimos 20. Ou seja, você vai conseguir... É mais fácil você ensinar o Cleison a marcar como o Romero e jogar como o Cleison tem jogado, do que ensinar o Romero a jogar. Eu entendi. Só agora, que você não vai conseguir fazer o Cleison marcar como o Romero rapidamente. A gente vai levar um tempo. PVC, acho que tem uma diferença grande aí, porque o Romero, ele quase que abre mão, acho que abre mão definitivamente de ser atacante para cumprir a função. E aí acho que vai a diferença. Eu acho que quando o Cleison entra e faz a diferença como fez nos 2 ou 3 últimos jogos, ele já entra com uma função ofensiva. Será que se ele entrar de início e tiver essa função defensiva, ele vai conseguir fazer? Será que ele tem fôlego, entendeu? Eu sempre defendo os treinadores porque ele vê o dia a dia. Eu acho que ele testa isso no dia a dia, as possibilidades no treinamento. E aí ele vai conseguindo ver, cara, esse cara aqui... Se eu colocar ele para acompanhar o lateral o tempo todo até lá atrás, ele vai ter dificuldade para chegar lá na frente. É melhor ter ele no banco. Melhor ter ele no banco. Quando apertou, eu coloco. Por exemplo, hoje ele entrou depois e não resolveu. E outro ponto, hoje o problema não foi o Cleison entrar ou não entrar, porque o problema foi quando eles não conseguiram ter a bola.
O Bahia jogou mais tempo com a bola. Não, tem alguns problemas, né? A gente está falando do Romero, é claro que ele não é o único problema do Corinthians. O Jadson, por exemplo, foi substituído de novo. Que não jogou bem. E o fato é que o time não anda. No segundo turno, o Corinthians não anda. Tudo que ele fez no primeiro turno, que nem era um time vistoso, que a gente ficava aplaudindo era aqui. Competitivo. Era competitivo. Podem dizer que aprenderam a marcar o Corinthians, aprenderam como o Corinthians joga. Isso não acho que é uma ciência exata, porque o Zinho pode nos ajudar. Os técnicos veem todos os últimos 10, 20 jogos, entendem, marcam, evitam. E aí tem um fator surpresa, que daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, que é a inteligência do jogador, o drible, para se desvencilhar de uma marcação e desmontar todo o sistema defensivo adversário. Isso é que não está funcionando no Corinthians. Outro dado, que aí o PVC já nos trouxe isso aí aqui algumas vezes, é que o Corinthians tinha poucas chances e matava o jogo. Esse é um ponto. Hoje, enquanto estava 0-0, o Corinthians também teve a chance. Mas não matou. Mas não fez o gol. Foi a bola do Jô. Foi a melhor bola a melhor chance do primeiro tempo foi o Jô. Teve um lance no segundo tempo que o Jean fez 3 defesas. Sim. Um bombardeio que em outros momentos o Corinthians chegava ali até com uma certa facilidade. Chegava menos, mas chegava e era pontual fazer o gol. Simão, quem captou na Fonte Nova? Tivemos algum problema de arbitragem? Passou despercebido? Como é que ele foi? Passou quem apitou, o árbitro da FIFA, o Ricardo Marques, que já apitou na última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. É um árbitro importante no cenário nacional e não teve maiores dificuldades. O jogo teve uma certa intensidade no primeiro tempo, do segundo ele administrou bem. Tem alguns lances, né? Já citamos aqui o clássico do Maracanã para a gente falar no decorrer do programa, mas dá uma manchete para a gente, de uma maneira geral. Foi uma rodada tranquila ou ruim, como você tem dito frequentemente que... A arbitragem brasileira, o conceito que eu dou para ela é regular. Né? Nós tivemos erros no jogo do Palmeiras, no primeiro gol do Palmeiras, nós tivemos erros no Maracanã, um gol mal anulado do Fluminense. Enfim, né? Toda rodada tem alguns equívocos. Então, é reta final agora, faltam 10 rodadas em que a arbitragem terá que ter muita concentração para não interferir, sobretudo, na parte lá de baixo. Que na parte lá de cima, embora o Grêmio esteja encostando aí no Corinthians, não acredito muito que vai se alterar. Agora, na parte de baixo, sim. Zinho, quinta-feira, anote aí, amigo. Tem Corinthians e Grêmio na Arena Corinthians. E assim, para o Grêmio, eu imagino que seja um grande último teste antes da viagem para Guayaquil. Não imagino que o Renato coloque o time titular no final de semana. Mas neste meio de semana que vem agora contra o Corinthians, até porque caiu a distância final, né? Sem dúvida. E assim, uma grande oportunidade que o Renato tem para testar o time dele para o jogo da Libertadores, fora de casa. A pedreira que vai ser. O Ramiro voltou. Daqui a pouco a gente vai falar do Grêmio, mas o Ramiro já veio para o jogo como titular, não apareceu no banco. O Ramiro fez o gol. Fez o gol. Assim, e o campeonato, o Grêmio, né? Eu mesmo falei que o Renato profetizou que o Corinthians ia despencar, mas o Grêmio despencou. Mas agora, novamente, chega ali próximo, tem um confronto direto. O Santos joga amanhã, né? Se vence também diminui bem, vai cair para 7 pontos. Então é uma rodada, é um jogo, vai ser o jogo da rodada, né? Eu falei na sexta-feira aqui no expediente que assim, você tinha uma espécie de última chance. Porque todo mundo acha que o Corinthians vai ser campeão. E mesmo que diminua para 6 pontos, não vão ser apenas 6 pontos. São 6 pontos. 6 pontos é muita coisa. 7 amanhã? Não, porque são 9 agora do Grêmio. Do Grêmio do Corinthians. Entendi. Mas se o Grêmio ganhar na Arena Corinthians, cai para 6. Mas aí tem independente do Santos. O Santos pode cair para 7. Aí tudo bem. E aí pode cair para 4. Aí pode cair para 4. 4 já é bem mais relevante. Bem mesmo. Mas quando você cai para 6 pontos no caso do Grêmio, não são só 6 pontos, são 6 pontos. Esquece o advérbio. Esquece a palavrinha do lado. Não são apenas, são 6 pontos. Olha lá, o Corinthians tem 9 pontos de vantagem sobre o Grêmio. O Grêmio ganha do Corinthians, cai para 6 pontos. Ainda continua sendo muita coisa, mas eu dizia que era uma espécie de última chance, mas olha aqui, o Corinthians tem o Grêmio em casa, em Itaquera. Digamos que o Grêmio vença. Aí o Corinthians pega o Botafogo fora e a Ponte fora. O Grêmio pega o Palmeiras em casa e o Avaí fora. O Avaí zona de rebaixamento.
verdade que o Grêmio tem a viagem para Guayaquil no meio do caminho. O Santos, se ele ganha do Vitória, ele vai pegar o Sport fora de casa e o Atlético Goianiense em casa. Então o Santos pode fazer 6 pontos desses que faltam, que diminui para 7, aí ele contra a Sport, digamos que ele faça 1 ponto, diminui para 6. E vai para 3 se tudo der muito certo. Contando que tudo dê certo para Exatamente. o Santos, né? Porque o Corinthians joga contra o Grêmio em casa. Tem isso também. Mas tudo deu certo pro Corinthians no primeiro turno. Pode dar errado. Mas a sequência para prestar atenção. A sequência para prestar atenção é o Corinthians, depois do Bahia que perdeu, Grêmio em Itaquera, Botafogo e Ponte Preta fora de casa. Então, se ele perder 9 pontos, é uma catástrofe pro Corinthians. Mas é uma hipótese. Então, aí temos um campeonato de novo. Então, é mais ou menos a última oportunidade que você vai ver de abrir a luta pelo título. Porque não é verdade que o campeonato não esteja aberto. O campeonato é uma briga intensa contra o rebaixamento. O campeonato é uma briga enorme pela Libertadores. Dá pra gente mostrar isso agora, Sartori? Desculpa te pegar desprevenido, é o nosso diretor. Joga com Grêmio, montamos uma tabela para mostrar como as equipes frequentaram a zona da Libertadores e do rebaixamento. E a zona do rebaixamento. Só quarto não entraram em uma das duas zonas. E tem os bipolares, né? Aqueles que frequentaram já não as entraram duas nas pontas. Só quarto não entraram nas duas zonas. Bom, times da zona da Libertadores. O Corinthians, 27 das 28 rodadas. O Corinthians é um time estável, é o líder do campeonato, como o Grêmio, como o Santos. O Palmeiras também tem se mantido bastante lá na ponta de baixo. Um pouco menos Flamengo, Cruzeiro, Sport. O Coritiba, vejam só, agonizando há 10 jogos sem vencer, ficou 8 rodadas na zona da Libertadores. Chapecoense, Botafogo, Fluminense, Vasco, Bahia, Ponte Preta, São Paulo e Atlético Paranaense. Isso não é nada definitivo, né? O que vale é a 38ª rodada, é a fotografia final. Agora, isso aqui dá uma média, dá uma ideia da regularidade dessas equipes. Que... São 16 equipes dos 20, né? Então é um equilíbrio muito grande, muita gente já teve lá em cima, alguns times já tiveram bem lá embaixo, e agora é o sprint final. Agora é um sprint final, né? Por exemplo, a Chapecoense já foi líder do campeonato. É incrível, você ter 16 clubes que estiveram na zona Libertadores. É verdade. Só 4 não estiveram. Os 3 que brigam por não cair, né? Atlético Goianiense e Avaí direto, o Vitória que saiu e o Atlético Mineiro, incrivelmente o Atlético, que tinha o grande compromisso de brigar pelo título, é um dos 4 únicos que não entraram na zona Libertadores. Mais um dado incrível, impressionante. Dá sim, sem perder muito tempo para estudar as outras tabelas, os outros campeonatos, nem na Espanha, nem na Itália, nem na Inglaterra. 16 equipes não frequentam a zona de Champions League, né? Verdade que hoje, esse ano, a gente tem 6 na zona Libertadores, né? Mas mesmo assim, 16 na zona Libertadores é muita coisa. É noção do equilíbrio que tem. Time que estava na Libertadores e que está brigando para não cair. Coritiba. Daqui a pouquinho a gente fala do clássico do Maracanã. Teve polêmica. Será que o Nenê dominou a bola com o braço antes de bater pro gol? O Simon vai falar ainda aqui no programa. E vamos falar de todos os outros resultados. É claro, o Palmeiras que vence o Lanterna fora de casa, ganha um pouco mais de paz para trabalhar depois da saída do técnico Cuca. Por que o Cuca não escalava o Keno? Tudo isso daqui a pouco ao longo do programa. Sartori, temos mais outra arte, né? Mostrando as equipes que frequentam a zona de baixo, né? A zona do rebaixamento. Atlético Goianiense, o campeonato todo esteve lá. O Avaí, grande parte, o Vitória, o São Paulo também, um tempão. Mais da metade do campeonato. Não, mais da metade até aqui, né? Da competição. O Atlético Paranaense, o Coritiba também, o Sport já passou por lá. Eu achava que a Chapecoense tinha ficado mais tempo na zona do rebaixamento. Confesso que estou surpreso com 3 rodadas apenas para a Chape. A Ponte Preta, que entrou nesta rodada com os resultados que tivemos. O Bahia, que com essa vitória dá um passo enorme para se manter na primeira divisão. O Vasco, que está vindo da Série B, importante, né? O Vasco não só briga pela Libertadores, como só esteve na zona do rebaixamento por uma rodada. Dá para dizer que até aqui, ainda que não esteja livre do perigo, o Vasco faz um campeonato de regular para bom. Mas isso é impressionante também, porque assim, a noção do equilíbrio que é exclusivo do futebol brasileiro.
E é porque os craques a gente exporta, os times a gente desmonta, tudo isso. Mas dos 12 times, são 12 dos 20 que frequentaram a zona de rebaixamento. Dos 12, 8 estiveram na Libertadores. Dos 12 que brigaram para não cair, 8 estiveram na zona de Libertadores. É inacreditável. É o ponto forte do campeonato, né? A gente pode discutir se a gente gosta da qualidade técnica desse ou daquele jogo, mas não dá para discutir que é um campeonato muito emocionante pela competitividade. E esse campeonato foi um ponto fora da curva. A gente viu o Avaí ganhar muitos jogos fora de casa e perder em casa. A gente viu o Vitória fazer isso também. Ser o time que reza para jogar fora de casa porque no Barradão não funciona. É um equilíbrio muito grande que em anos, né, para trás, todos os times se valiam do fator casa. Então, o equilíbrio começou a ficar maior porque os times começaram a ter uma formação tática que favorece jogar fora de casa, né? Então, assim, isso aí não deixa nenhum favoritismo. Equilibra ainda mais a competição, faz com que 16 já estiveram na parte de cima e 12 já estiveram lá na parte de baixo. Quer ver outra? São os bipolares. Preste atenção, Edmundo. São aqueles que fazem a gangorra do campeonato. Já estiveram dos dois lados, na Libertadores e na zona do rebaixamento. São Paulo, Ponte, Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense, Vasco, Sport e Bahia. 8 equipes das 20 já frequentaram as duas pontas, as duas extremidades da tabela. É molezinho? Não, é incrível. Até mais um dado, né? Esse campeonato também, que o PVC fala sempre que o time que tem a bola não ganha o jogo, né? A maioria dos times... Antigamente a gente falava, o time que tem a bola, tem a posse de bola, cria mais chances, ganha o jogo. Zinho, aproveitando a sua opinião, seguimos contigo. Fale um pouco da vitória do Flamengo e daqui a pouco queria ouvir o Edmundo também sobre o pênalti bizarro, para dizer o mínimo, do Everton. Mas, companheiro, quase dormi no primeiro tempo. Achei muito ruim o jogo na primeira parte, principalmente entre Chapecoense e O Flamengo